E o nosso desafio não é ir pelo caminho da filosofia ou psicologia, apesar de tanto a filosofia quanto a psicologia ser áreas de pesquisa. A filosofia ser mãe da psicologia, e por isso elas têm suas relações, estão dentro da área de humanas, assim como a teologia. E aí nós estaremos lidando com esses dramas, e o nosso desafio é lidar com os livros de Josué, Juízes e Ruth. E aí o que acontece? Então, nesse sentido, o que é que nós iremos fazer? Tentar lidar com esses dramas. E eu gosto muito de... Tem um livro e tem um filme chamado Os Miseráveis. Acho que é Hugo de São Vítor. E no livro que se transformou em filme, Boa Noite, Leandro. Nesse livro que se transformou em filme, tem uma parte que o Jean Valjean, não lembro, tem um cidadão que foi preso. Esse cidadão, ele, depois de algum tempo, ele vai para a casa de um sacerdote. E aí o que acontece? Nesse lugar, ele é acolhido. E o que é que nós temos lá? Nós temos ele furta, depois de ser recebido, de ter comida, de ter uma recepção, ele furta aquilo que tinha de valor dentro da casa desse sacerdote. E o que acontece? Cineide, minha querida mamãe. E aí o que acontece? Nesse sentido, ele leva, depois em algum momento ele é pego pela polícia daquele lugar. Como todo mundo sabia que ele não tinha condição e tinha toda uma... como se fosse um passaporte para ele andar legalmente ali, e ele tinha um que acusava que ele era um criminoso. Resumindo a história, o que acontece? Esse cidadão é pego, sendo pego, ele vai ser preso novamente e voltar para aquela situação onde ele ficou muitos anos na prisão. Ou seja, ele teve toda a oportunidade de ter uma vida nova. E o que acontece? Esse homem, ele furta, e assim fazendo é pego, e sendo pego, agora ele iria. Mas o sacerdote chega na hora, porque ele é chamado, e aí é feita a pergunta: esses objetos são seus? Esse sacerdote diz que é dele. Eu esqueci o nome agora, se é Jean Valjean, mas a gente pode buscar essa informação depois, hoje está tudo fácil. Mas o ponto é, aquele homem que voltaria para a prisão, esse sacerdote dá a ele a oportunidade. Tanto o livro, o filme que é desenvolvido através do livro, ele vai lidar com esses dramas humanos, assim como
por exemplo, os livros do... Quantas vezes eu não quis ver o Senhor dos Anéis porque era uma loucura. Só que quando você vai entender toda a construção literária, tanto dentro da obra de arte quanto da arte cinematográfica, quanto dentro da literatura, você vai ver que ele trabalha os dramas humanos. E é isso que a literatura faz. Ela nos mostra os nossos, e aí eu vou usar uma linguagem do Naruto, os nossos demônios que temos. Estou fazendo uma analogia. Por exemplo, quem de vocês aí não lembra do Dragon Ball? A galera lá do Rio do Sal, onde eu me criei, quantas vezes nós não saímos, era 11 horas da manhã, tá todo mundo descendo, saindo da predeira para ir fazer assistir o Dragon Ball. Mas o que chamava a atenção? Não era somente um desenho, existia um quê de drama humano dentro dele. Então você tem um Vegeta, que é um homem que fica extremamente irado. Aquela literatura está expressando isso. Você tem um Goku que ele se sacrifica em prol do outro. Você tem os dramas humanos dentro. Então, o que nós iremos abordar hoje é exatamente essa ideia. A ideia de como os dramas, ele pode, na literatura, ela nos ajuda a lidar com os nossos... E aí dentro da linguagem do Naruto, a raposa de 9 caudas que nos torna indomáveis, ficamos possuídos. E nós iremos encontrar isso no livro de Josué, Juízes e Ruth, mas isso em toda a literatura das Escrituras. Então, nosso ponto aqui é tratar de dramas humanos, lidando com esses livros, procurando entender a sua mensagem geral, mas lidando com como ele aborda isso e como nós podemos lidar com a nossa vida diária. Por que tem coisas que nos aterrorizam? Aí eu estou usando uma linguagem da psicologia. Mas por que tem coisas que nos aterrorizam, a nossa alma nos perturba? Qual é a linguagem de esperança que nós podemos ter? Então, a literatura das Escrituras, ela mostra os nossos demônios, mas, por exemplo, assim como lá em Naruto, você tem um Kakashi Sensei que vai lá e aplaca aquela raposa de 9 caudas para que ela não se manifeste e fique destruindo. Nós temos ponto de esperança. Então, a questão é identificarmos os nossos conflitos e como é que nós podemos lidar. Eles não irão sair de nós, mas nós podemos identificá-los e poderemos lidar com ele de uma forma melhor. E é para isso que a literatura ela vai nos levar. Então, nosso caminho não é lidar com a psicologia, a filosofia, e a psicologia que é filha da filosofia, mas como é que a Escritura lida com esses dramas. E aí nós vamos iniciar. Antes de lermos um texto aqui, e nós lidar com todo esse aspecto de Josué, Juízes e Ruth, nós vamos orar, pedir a Deus a sua graça, para que nós possamos agir pela sua bondade e a sua misericórdia. Só Ele para nos auxiliar nessa trilha. Então, é o auxílio dele. Senhor, nos ajuda, nos auxilia diante
desses momentos nos quais nós iremos compreender de maneira geral as suas escrituras, de maneira que nós possamos lê-la de maneira mais adequada e podermos ser edificados dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas diversas dificuldades. É por amor a Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, Josué, eu vou ler um pequeno texto e a gente vai tentar fazer essa alternar, mas, por exemplo, Josué 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, e toda a terra hitita até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aí ele prossegue e continua, nós não iremos ler todo, a questão é para nós nos situarmos aqui. Veja, nós iríamos fazer isso hoje, mas nós iremos fazer mais lá na frente, para entendermos aqui de Josué a Reis, os estudiosos chamam de livros históricos. Por exemplo, vou citar aqui, eu ia mostrar algumas vezes, mas vou mostrar. Para você que quer entender de uma maneira geral, que tem um livro pequenininho, Entendendo o Antigo Testamento, publicado pela Shed Publicações. Ele trabalha a estrutura, a mensagem e a aplicação de cada livro. São livros que a gente pode se situar. Esse livro aqui, Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo On, é um livro publicado por um escritor brasileiro. A ideia aqui é mostrar exatamente que nós temos materiais de maneira objetiva, sem perder a essência, que tem um conteúdo e mostra de maneira que possamos entender a mensagem. Ele trabalha com a estrutura panorâmica dos livros. E aí ele lida com o Novo e Antigo Testamento. Esse aqui é um livro da Rota 66, também lida com isso. Panorama do Antigo Testamento, da Edições Vida Nova. Esse aqui é um livro publicado pela CPAD, Uma Viagem através da Bíblia. Ele é ilustrado, ele tem materiais ilustrados e ele ajuda a entender por exemplo, aqui nós temos no período dos juízes. Aí você tem um território aqui, o que não é difícil encontrar essas informações em outros lugares. Aqui, por exemplo, isso aqui eu comprei para a Emanuela. A Grande História da Bíblia, por M.T. White. O ponto aqui é mostrar o seguinte: eu mostrei alguns poucos livros onde eles irão abordar de alguma forma esse material introdutório, sintético, e que vai nos ajudar a entender a mensagem. Nós não inventamos a roda, nós já pegamos ela andando. E veja, de Josué a Reis, nós temos, os estudiosos vão chamar de livros históricos. Só que tem um ponto interessante, e aí nós iremos entrar em detalhes sobre isso quando formos falar especialmente sobre os profetas. Mas olha só,
Esses livros históricos também são chamados de os profetas anteriores. O que isso significa? Que para nós entendermos aquilo que está acontecendo nos profetas maiores e menores, questões que às vezes aparecem em Salmos, Lamentações, é preciso entender o que aconteceu antes. E nesse sentido, dentro da literatura hebraica, eles trabalham para lidar com o quê? Para lidar com explicar como esse povo foi parar no cativeiro, no exílio. Então, eles estão mostrando como isso aconteceu. Eles receberam o cumprimento da promessa de Josué. E aí, a partir de Juízes, nós vamos ver Juízes, Samuel, os reis, como é que eles entram num caos, numa desordem. E a literatura do Antigo Testamento vai fazer esse papel de mostrar como eles chegaram na situação em que chegaram. E nesse sentido eles são chamados dos profetas anteriores, porque eles mostram como eles foram parar no cativeiro. Então é importante entender esse pano de fundo, senão nós não entenderemos a mensagem do Antigo Testamento. E veja, então, dito isso o quê? Por exemplo, os livros de Josué, Juízes e Ruth, eles estão dentro dos profetas anteriores, mas é entendido como os livros históricos. Nós iremos de maneira sintética, e essa é a nossa mensagem contínua, ou seja, nós colocamos durante a semana um videozinho curto com algumas ilustrações, mostrando de maneira geral o ambiente daquele livro. E na segunda-feira a gente procura fazer esse trabalho de maneira sintética, mostrando alguns pequenos detalhes na sua estrutura, o panorama geral, tanto do livro quanto histórico, para que vocês mesmos possam ler e fazer o quê? Entender, compreender a sua mensagem. Olha só, quando nós olhamos o livro de Josué, o que nós iremos encontrar? Esse livro está ambientado numa geografia. Veja, nós lemos alguns versículos aqui e ele lida com geografia. Nós acabamos de ler o texto e ele diz que vamos atravessar para o outro lado. E aí você tem uma área montanhosa, são aspectos dessa geografia. E isso dá para ver a terra prometida, porque eles ainda não tinham atravessado, por exemplo, o Rio Jordão. Então, quando nós olhamos no capítulo 3, o capítulo 3 quer exatamente chamar a atenção para isso, eles vão e atravessam. E aí tem um milagre de Deus que abre as águas. E eles chegam em um lugar chamado Gilgal. Isso aqui é interessante. Após esse povo vai se preparar para conquistar a terra, e aí você tem o capítulo 6. E nesse capítulo 6 nós vamos encontrar a queda das muralhas, que é chamado da terra de Jericó. E aí nós vamos que o livro ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, que é trazer uma ligação da mensagem de Deus
daquilo que nós já vimos em Gênesis 15. Então, tem a promessa da bênção, da herança e da terra. E Josué vai lidar com essa parte da conquista da terra e a sua divisão, a divisão da terra. Depois nós iremos recapitular essa parte, tentando de maneira resumida dar alguns detalhes. Veja, mas tem um ponto. Como é que um povo que está... Por que eles fazem constantes guerras em nome de Deus? É importante observar que os egípcios, eles que dominavam a terra. O André Daniel Reich, ele vai lidar muito bem, tanto nos seus materiais escritos e com ilustrações no Atlas Bíblico que ele produziu, mostrando como essa questão tanto da terra, como havia esse poder dos egípcios que ainda dominava aquele ambiente onde nós temos na Mesopotâmia. E aí o que acontece? Só que nós temos um povo que está corrompido. Aquele ambiente. Então nós temos, por exemplo, nós tivemos o dilúvio, tivemos Sodoma e Gomorra. E nesse sentido, você vai ter Israel como sendo agora aquele que vai ser o juízo de Deus para aqueles povos vizinhos. Mas isso é importante entender, que não é simplesmente um juízo sem dar oportunidade. Gênesis vai dizer que já havia muito tempo. E o texto do Antigo Testamento vai mostrar que já havia sido dada a oportunidade desse povo se chegar, se arrepender. E não houve essa oportunidade, e eles não o aceitaram. Então Israel vai ser esse julgamento. Só que o que acontece? Assim como lá em Josué, nós vamos ter os gibeonitas que reconhecem que é o povo daquela região. Eles reconhecem o Deus de Israel. Nós vamos encontrar que Israel, ele vai fazer o quê? Lutas, mas a ideia não é que essas guerras conquistam, não é que Israel tem que sair conquistando por conquistar. Isso não é uma regra, mas é exatamente para mostrar, primeiro, esse ambiente histórico-cultural mostra que as guerras eram comuns para a sobrevivência dos povos. Então, por isso que se havia guerra. Então nós vamos ter no livro de Josué uma mulher que é protagonista, que é a Raabe. Ela vai aparecer em alguns livros do Novo Testamento, Mateus, Hebreus, Tiago, não me lembro mais outros. Mas o ponto aqui é mostrar que a ideia é de uma mensagem de Deus para alcançar os outros povos. E essa Raabe, ela é alcançada. E aí, nesse sentido, o povo alcança a terra, se estabelece na terra. Veja, aqui são pontos que, você olhar qualquer parte do livro de Josué, você precisa olhar para esses pontos. Por quê? Porque esses pontos vai fazer com que você entenda a mensagem desse texto. Só que aí o que acontece? Eles conquistaram, por exemplo, Jericó de maneira milagrosa, a ação de Deus, mas uma cidade pequena como Ai, eles não conquistaram. Por quê? Lembra que nós falamos anteriormente que eles lutavam e a guerra não era só pela guerra e era um meio de sobrevivência? Era assim que funcionava naquele ambiente?
Mas houve uma questão que envolvia um pecado. E qual é a ideia do pecado ali, no caso de Ai? Acã pega a capa babilônica, tal. O ponto ali é mostrar que a conquista não era para ser uma forma de lucro. E aí, nesse sentido, quando Acã pega a capa babilônica, ele faz da conquista de um povo um meio de vantagem, um meio de lucrar com aquilo. E isso se torna o pecado. Aí nós vamos ter uma parte interessante a partir do capítulo 15. Por quê? Porque aí vai mostrar a ideia das divisões da terra. E a gente vai tentar explicar isso aqui. Por quê? Porque isso já estava registrado a maneira. Só que tem um ponto cultural importante e dentro da literatura, é que os povos naquela época, os poderosos era quem dominava a terra. E aí, dentro desse ambiente a gente pode até trazer aspectos da sociologia. Nós temos pouca pessoa com muita terra e muitos sem nenhuma terra. E aí nós entraríamos nesse aspecto. Só que o texto não quer discutir isso. Mas poderia se falar, mas o texto não tem essa intenção. Então, recapitulando o livro de Josué, você tem o livro que relata como se cumpre a aliança de Deus com Israel, no sentido de que o livro de Josué vai mostrar o cumprimento da promessa de Abraão, a sua descendência, que era o quê? Um deles se cumpre, que é a terra. E aí, nesse Antigo Testamento, existia o Senhor e esses que eram servos desse Senhor, naquele ambiente. Tem um livro interessante, eu vou citar um de outros vários, um comentário histórico-cultural do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar essa questão. Esses que eram submissos a esse Senhor, eles faziam uma aliança e eles pagavam tributos a esse dono de terra, senhor feudal, talvez chamaremos assim. Só que aí no caso de Israel, Deus que escolhe eles e faz uma aliança com eles, não porque eles merecessem, não que eles tivessem feito algo para que Deus escolhesse eles, mas Deus fez isso sem que eles tivessem um mérito. E aí, eles não pagam tributo a Deus. Por quê? Porque Deus escolheu eles gratuitamente. Mas eles prestam um tributo que é culto a Deus. Então Josué vai trazer isso. Porque Deus é o dono da terra. E Josué quer, o livro de Josué quer mostrar como essa história ela tem a ver com a conquista da terra e essa divisão da terra. E aí o que acontece? Então, Deus cumpre a sua promessa, só que Deus não está defendendo os interesses de Israel, mas os seus interesses. Então, quando você chega no capítulo 5 e Josué está lá numa guerra e aparece um anjo lá, e aí ele diz ao anjo, você é por Deus, por Israel ou pelos cananeus? Essa é a ideia geral. Por nenhum. A ideia é mostrar que o interesse de Deus é os seus interesses. Então, existe... Agora, quais são os interesses de Deus? Não é favorecer Israel. Então, Josué pergunta, você está do nosso lado ou do lado de quem? Não é o favorecimento desse povo, Israel.
Mas Deus quer lidar com uma regra, um ambiente de justiça, é a ideia da justiça retributiva que nós encontramos em Deuteronômio. Por exemplo, esses povos pagãos, além de imoralidades sexuais, onde havia cultos dentro que envolvia prostitutas cultuais, havia sacrifícios de crianças, sacrifícios de... O André Daniel Heiken, ele vai lidar com isso. Eu estou falando André, mas tem muitos outros materiais que lidam com isso. É porque ele é um escritor brasileiro de peso e tem uma linguagem acessível. O ponto aqui é mostrar que as práticas dos cananeus trazia a ira, ou seja, eles sacrificavam crianças, o seu primogênito, sacrificava os bebês recém-nascidos. E aí, isso Deus quer estabelecer Israel como a justiça. Então, nesse sentido, as guerras são as guerras de Deus. Não é no sentido de que Israel vai ser beneficiado pelos... Deus está defendendo os interesses de Israel, mas Deus está defendendo a sua batalha. Os pecados daqueles povos subiram até Deus. E nesse sentido, Israel é o juízo de Deus para eles. Então, quando Josué conquista, e aí nós temos uma linguagem sangrenta no livro de Josué, é uma linguagem violenta de conquista. Mas detalhe, existe uma figura de linguagem chamada hipérbole. Então aquilo não é literal. Por exemplo, nós vamos continuar lendo o livro de Josué, Juízes, Samuel, Reis. E aqui, no livro de Josué nós vamos ver que eles foram conquistados, destruídos, os povos ali. Só que quando você continua lendo o Antigo Testamento, esses povos estão lá. Se vocês observarem no videozinho que eu coloquei no canal lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, quem ainda não é inscrito pode se inscrever lá, por gentileza. Nós não conseguimos fazer live no YouTube ainda porque nós não temos inscritos suficiente. O ponto aqui é mostrar que existe um mapa, aquele mapa é tirado dos materiais do André Daniel Heiken, e lá eles mostram aqueles povos que estão em volta, e são povos cananeus. Ou seja, o cananeu é um termo genérico, que significa que lida com vários povos diferentes, mas que tudo se resume a cananeu. Então, nesse sentido, você tem uma linguagem hiperbólica, ela não é literal, de destruição, de conquista. Mas o que é que essa linguagem hiperbólica vai mostrar? É que o mal está sendo destruído. Essa é a ideia. O mal está sendo arrancado. E aí a gente vem a segunda parte do livro de Josué, que vai dos capítulos 15 em diante, onde vai passar as divisões da terra. E aí, nesse sentido, esse é um ponto importante para entender o livro de Josué. Por quê? É Deus que está no controle da divisão da terra. Você pega o capítulo 47 de Gênesis, nós vamos encontrar lá as terras estão concentradas na mão dos faraó, ou do faraó, assim como José teve a oportunidade de administrar o Egito. Lá ele o faz, e fazendo assim, ele faz com que tudo se concentre na mão do faraó. E aí o senhor da terra é faraó. Os sacerdotes de faraó, eles tinham terra, o povo não tinha.
Só que o que é que o texto de Josué quer mostrar para a gente? Esse cumprimento do livro de Deuteronômio. E a ideia é, há uma inversão no livro de Josué. E o tema aqui é a terra. Ou seja, a terra não é dividida entre os grandes, não é concentrada no faraó ou no rei e os sacerdotes. Dentro do livro de Josué é muito interessante. Os sacerdotes, eles não tinham terra, eles vão ser sustentados pelo povo. A terra é dividida entre o povo. Ou seja, e isso é interessante a gente olhar. Então a gente pega livros lá e está lá dividindo a terra. Se nós não entendermos que esse ponto da divisão da terra é importante, nós não entenderemos a mensagem do livro de Josué. Ou seja, nós estamos aqui tentando dar ferramentas para que você olhe qualquer parte do livro e possa entender a sua mensagem geral e ter uma aplicação para o seu dia a dia. Ou seja, nesse caso aqui, Deus vai agir de maneira justa, fazendo o quê? Dando ao povo a divisão da terra, aquilo que só os sacerdotes e o faraó poderia ter essas terras. E aí a gente tem agora o livro de Juízes. E veja só, eu tenho que olhar aqui como é que está o minha bateria do celular. O livro de Juízes, ele é localizado, e aí a gente vai dar esse subsídio geral para que possamos entender a mensagem dele. É um livro antigo, milênios, e é difícil a sua datação por vários motivos. Ele é um contraste entre o livro de Josué, porque Josué vai conquistar. Só que aí o que acontece? Aquilo, como nós falamos anteriormente, depois das mais diversas conquistas que nós temos no livro de Josué, o que é que tem que vai acontecer? O livro de Josué vai mostrar que os cananeus ainda estão na terra. E o livro de Juízes vai mostrar exatamente essa tragédia. Lembra que eu iniciei falando dos nossos dramas humanos, que a literatura ajuda a mostrar que ela está falando das nossas misérias. Lembra da ilustração do filme ou do livro Os Miseráveis, do Hugo Victor? Essa literatura fala dos dramas humanos e nós estamos inseridos nele. E aí, nesse sentido, o povo em que está inserido o livro de Juízes, esse livro tem a intenção de mostrar também o quanto aquele povo assimilou o jeito cananeu de ser. Lembra quando o Naruto fala, esse é meu jeito ninja de ser? O povo assimilou o jeito de ser dos cananeus. Eles absorveram esse estilo de vida dos cananeus. Então a gente pega o livro do Juízes. Juízes aqui não tem a ver com uma linguagem jurídica como nós temos hoje. Juízes ali, por exemplo, a tradução do termo lá, ele é um pouquinho complicado de se trazer para o nosso ambiente, para a nossa língua, mas o termo juiz é mais como um líder militar, é basicamente essa ideia. Então ele não tem necessariamente, não é fácil de entender. Mas o ponto aqui é mostrar o seguinte: existe um círculo dentro do livro de Juízes. Que círculo é esse? Você vai ver falhas e aí resultando em idolatria, aí o povo
vem o juízo de Deus, eles são subjugados pelos inimigos, e aí clamam a Deus quando vem o juízo, depois Deus levanta um libertador, que é esse líder militar, que é esse juiz, e aí o que acontece? Eles são libertos, depois eles caem de novo e volta tudo. É um círculo decadente. Então você tem 12 juízes principais, eu não vou lembrar de todos aqui. Você tem Jefité, você tem Gideão, Débora, você tem Sansão, que é o que todos nós lembramos maior. Gideão e Sansão são os mais lembrados, Débora, a mulher. Mas você tem 12. E aí o que é que nós temos? Eles não conquistam, e aí você tem o Espírito de Deus, o texto vai mostrar isso interessante. O Espírito de Deus se apossou sobre ele. Veja, a ideia que o texto mostra, o Espírito de Deus se apossou sobre eles, não é que Deus está concordando com Sansão, com Jefité, com o cangaceiro lá, o Lampião, que é o Jefité, foi ele que sacrificou a filha, agora esqueci, é Jefité mesmo que sacrifica a filha. Ele é uma espécie de cangaceiro, de um mafioso que sai aterrorizando e depois ele sacrifica a filha. Deus não está autorizando aquilo. O texto está mostrando que a prioridade de Deus é a salvação de um povo. E para cumprir esse propósito, ele usa seres humanos. Eu vejo as pessoas muito se escandalizando. Isso mostra a nossa imaturidade, tanto de uma literatura, seja ela quer como queiramos chamar, seja secular, seja de um ambiente, de uma linguagem, como eu citei aqui, o Hugo de São Victor, o Senhor dos Anéis e tal. Eles querem mostrar esse drama humano. E o que é que nós temos no livro de Juízes? Eles não conseguem as vitórias por causa do seu poder, da sua força. Eles não são os heróis, pelo contrário, eles são os vilões. Eles são as pessoas que estão fazendo errado. E aí, se nós não atentarmos para isso, nós vamos achar que eles são os heróis, não são os heróis da história. Então, o livro vai mostrar o retrato dos problemas humanos. E nós encontramos isso nas mais diversas literaturas, e entre elas está a Bíblia, que filósofos, a psicologia moderna, a antropologia, a sociologia têm se debruçado nela para quê? Para entender como é que as religiões estão vinculadas. E eu e você estamos inseridos em uma cultura, em uma sociedade, por exemplo, que na sua grande maioria pertence ao cristianismo de alguma forma. A questão é se na nossa prática nós agimos em conformidade com aquilo que nós dizemos acreditar. E aí, esse retrato desse povo, o resultado é que eles se afastam de Deus. E o resultado desse afastamento é a apostasia. Então, como é que isso é manifestado? Temos um relato da concubina e o levita, onde há um abuso sexual, depois temos uma guerra civil dentro da história de Israel. Você tem a idolatria de Milca, eu até esqueci o nome dele agora, é Mica ou Milca, não lembro de verdade. Você tem Jefté sacrificando a filha, o que era contrário, mas em um ato impulsivo de um cara pirado, faz aquilo. Ou seja, Deus não está concordando com aquilo. O autor, ele está registrando aquilo não como uma norma a ser seguida, mas para mostrar os dramas humanos.
E aí nós aprendemos com ele no sentido positivo ou negativo. Opa, isso aqui é um exemplo para que eu não siga. Isso aqui é um exemplo para ser seguido. Abraão mentiu, é para me seguir? Não, é um exemplo a não ser seguido. Davi adulterou, é um exemplo a ser seguido? Não, é um exemplo a não ser seguido. E eles não são heróis. Na realidade, não é que Davi meteu a pedra na testa do Golias e a intenção do texto é mostrar que existe um Deus que lida com seres humanos. Então, olha só como o livro de Juízes e essa literatura do Antigo Testamento vai preparar, o livro de Juízes prepara para que a gente possa entender os demais livros. E o texto vai dizer, e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Havia um caos, não havia unidade. E o que é que o autor está querendo mostrar? Nesse sentido, que não existia uma liderança centralizada, um rei. E aí nós temos uma expectativa do Messias vindouro. Mas nesse sentido, nós vamos ter o quê? Um rei. O povo espera por um rei humano. Só que a Bíblia está dentro de uma narrativa maior, que não se cumpre em Davi, não se cumpre em Salomão, nem em Jeroboão. Você chega lá no segundo templo, já depois do cativeiro, no livro de Neemias, nós vamos entender que Neemias está depois do cativeiro. Nós vamos ver o quê? Que nesse sentido há uma expectativa de uma liderança maior. E essa expectativa ela é apontada toda para Cristo. Então, se nós não atentarmos para isso, nós vamos ter uma vida simplesmente religiosa, legalista. Então, pode ou não pode? E aí a gente olha para a Bíblia no sentido de que isso aqui pode, isso aqui não pode. Nós não olhamos ela dentro de uma narrativa maior, na qual os dramas humanos estão inseridos. Você olha para o Mestre Kami. Mestre Kami é um cara que tem um poder extraordinário, que tem uma dinâmica para que prepare um líder para salvar muita gente, mas o que ele é? Um mulherengo que não pode ver um rabo de saia. Ou seja, a literatura está mostrando a corrupção humana, seja ela cinematográfica, seja ela literária, seja ela escrita em livros, em papel. E aí nós vamos ter esse autor mostrando que a expectativa era de um rei que lida com a monarquia. E aí a gente vai ver os livros de Samuel 1 e 2, os livros de Reis 1, Reis 2, essa história da monarquia. Então, nós vamos ter a fragilidade humana sendo expressa no livro de Juízes. Mas tem uma coisa interessante. A fidelidade, a misericórdia de Deus é mostrada no sentido de que Deus usa os humanos para quê? Para salvá-lo. Dentro de quê? Da sua misericórdia. Que existe um termo específico para isso. Então, resumindo aqui o livro de Juízes, recapitulando, então esses juízes, eles têm, nós já encontramos esse círculo, e existe a lógica da justiça retributiva. Então, você tem essa fórmula onde vai se repetir um círculo vicioso, uma hora estão em cima, outra hora estão embaixo. E aí, um povo que está falhando na bonança, por quê? Porque eles já estão na terra.
E eles falham aqui. E aí esses líderes surgem, mas não são heróis. E aí você pega Sansão, ele está vinculado ao prazer, ao sexo. Deixa a vida me levar como vida leva eu, como dizia o Martim da Vila. Ele é depravado, Sansão. E é isso que a literatura quer mostrar, as ambiguidades. Nós somos seres ambíguos. Nós somos seres ambíguos. Então, só que Sansão, ele é um anúncio daquilo que viria. Ele quer sinalizar, olha, como dizia meu avô, Antônio, a ideia era essa. Quando ele queria dizer que a coisa poderia ficar pior, ele dizia assim, caba velho, o pior de tudo não é nada. Ou seja, a coisa poderia piorar. Sansão, ele prenuncia aquilo que vai acontecer de maneira pior. Então você tem carnificina dentro do livro de Juízes. Uma guerra civil, onde as tribos se reúnem para matar umas às outras. E você tem uma ideia daquilo que acontece lá em Gênesis, a ideia de Sodoma e Gomorra. Você está ali onde os homens abusam de uma mulher, estrupa ela. Parecia cena de noticiário do fim da tarde, como diria o Gil Gomes aqui agora. Então, os juízes vão relatar o mundo do jeito que ele é. Então, eu e você, ao ler, nós conseguimos olhar para nós e vermos os nossos demônios ali, os nossos defeitos. Lembre-se, quando eu uso a palavra demônio, estou falando de uma comparação, uma analogia do nosso lado ruim, perverso que está aqui. Ou a gente se acha que é bonzinho. Ela quer mostrar. E, nesse sentido, mostrando que existe uma crise de liderança e a expectativa da monarquia. E aí nós temos o quê? A tribo de Benjamim é uma tribo problemática, que a gente vai ver dentro do livro de Juízes. E de onde vai vir o rei, o primeiro rei, que é Saul, da tribo de Benjamim. E o resultado é um desastre, esse reino. Então, Juízes traz essa ideia. E para nós encerrarmos aqui a nossa observação geral, aí temos o livro de Ruth. E aqui um detalhe. Ruth é uma continuação dos livros históricos, e Ruth está inserido ali dentro do livro de Juízes. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a história de Jefté, de Gideão, Ruth está ali, dentro daquele meio ali. Não sabemos aonde. Na verdade, esqueci. Os estudiosos não sabem aonde que ela está situada em algum momento ali, mas ela está dentro do livro de Juízes. E esses livros, e principalmente esse livro de Juízes, apesar de ser um livro histórico, meu amigo Edrison, Deus abençoe. Nesse sentido do livro histórico, nós temos também ele com um tom poético. E isso é importante para eu e você, ao ler, entender a mensagem. E aí nós temos o quê? Ele é um livro que tem um foco diferente. Você tem 4 capítulos. Você tem o Project Bible. É um nome em inglês, então eu não sou bom de inglês. Olha que chique. Só tirei 9 uma vez em inglês, quando eu estava na 5ª série. Depois, não 9,8, acho que foi isso. Mas foi uma vez só. Eu esqueci até o nome da professora. Foi na Malhada Grande que eu estudava. Faz muito tempo isso, uns 20 anos atrás, um pouquinho mais.
Sim, mas o ponto aqui é que o Project Bible, que eles fazem uma ilustração sensacional dos livros de maneira objetiva, com essência ilustrativa. Depois vocês olhem lá. E eles vão mostrar, e você vai encontrar isso em outro lugar. Eu estou apenas citando eles como uma finalidade de linkar aqui as informações. Nós temos o que? Alguns personagens principais: Noemi, Ruth e Boaz. E veja, o livro de Ruth ele vai trazer uma reflexão profunda dessa relação de Deus com o que? A redenção, o povo israelita e os estrangeiros. Isso aqui é interessante, o que é diferente de Josué e do livro de Juízes completamente, apesar do livro de Ruth estar dentro do livro de Juízes. Ao mesmo tempo que está acontecendo a história de Jefté, de Gideão, a história de Ruth está acontecendo ali ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Então nós temos Ebimeleque, que é ali em Belém de Judá, que é a casa do pão, da bênção. Mas o que está acontecendo ali? Uma fome. E essa fome faz com que eles vão para outro lugar para se sustentar, assim como muitas pessoas saem do Rio do Sal, Malhada Grande, de Xingozinho e vai para São Paulo, Minas Gerais, para trabalhar e se sustentar. Qual é o ponto aqui? A nossa intenção ao olhar o texto é perceber que essa fome leva eles para outros lugares, outro lugar que é Moabe. Veja, eles vieram de Moabe, e é isso que nós vemos no livro de Josué. Só que agora, por causa da fome, eles estão voltando para Moabe. Eles ouviram dizer que lá estava bacana, que dava para se sustentar e assim por diante. Só que lá o pai morre, os filhos casaram com as estrangeiras de lá, Ruth, a Moabita, e Ofra, que é Moabita também. E o que é que nós temos? O pai morre, e aí esses dois meninos eles têm uns nomes bem interessantes, significado, que é fraquinho e agora eu não lembro bem, mas o ponto é que eles ficam, e aí morrem, e fica 3 viúvas. E o que é que nós temos? Uma tragédia. Todos nós passamos por dificuldade. Noemi vai ficar com as noras estrangeiras. Isso é interessante. Estrangeiras. Você vai mais para frente e entra em cena Boaz. Noemi diz: olha, agora meu nome é Amarga, Mara, agora vocês voltem, vocês são novas, vocês podem casar, podem construir famílias. E uma das noras diz: vou voltar, e ela volta. Aí a outra: não, vou com você, que é Ruth. E aí nós temos um lado de lealdade, que é a de Ruth. Um ato de lealdade. E o que nós vamos encontrar? Entra em cena agora um Boaz. O que a lei dizia? Que esse povo deveria acolher os estrangeiros. E é exatamente isso que o livro vai começar a mostrar. Então, resumindo aqui, olha só. Nós temos o casamento e entra em cena Boaz, casa com ela. E aí nós vamos ter, a partir desse casamento, o ancestral de Davi, seu filho, vai vir Jessé e tal, e Davi vem desse laço. Qual é a ideia do autor aqui? E eu e você, ao ler o texto, precisamos olhar isto. Por quê? Ele quer apontar como é que a monarquia surge. Então, no final, no capítulo 4, Obed, Jessé, Davi é citado. E essa mulher vai aparecer lá no Novo Testamento.
Então o autor quer dizer que a história da monarquia, onde Deus abençoa eles, que vai vir por meio de Davi. E esse Davi aponta para alguém maior, que é o Messias, que é Jesus Cristo. Então, o autor, ao escrever Ruth, quer dizer, olha, isso tudo começou com uma tragédia dentro da família, no tempo dos juízes. E o que é que o autor está chamando a atenção? Deus estava em ação o tempo todo. Ou seja, Deus não estava... Detalhe, olha que coisa interessante. Lembra quando que a gente lê lá o livro de Ruth? Aí a gente diz, por acaso, a expressão por acaso ali é muito interessante, porque esse por acaso é uma ironia. E ele quer mostrar que era Deus agindo. Mesmo em um livro onde há um silêncio, você tem uma ação de Deus. Por acaso Ruth encontrou Boaz, que por acaso era parente de Noemi. Esse por acaso é uma ação de Deus. Então você tem no começo um ato de lealdade de Ruth a Noemi, e no final você tem um ato de lealdade de Boaz à lei, porque a lei diz que deveria acolher os estrangeiros. Então, recapitulando o livro de Ruth, o livro de Ruth ele é uma mudança de maneira drástica para aquilo que nós vemos no livro de o caos, que está dentro do livro de Juízes, e o livro de Ruth está dentro desse livro de Juízes. Então, aonde há um ambiente... Lembra quando as pessoas dizem assim, nossa, o mundo está perdido? Isso é muita imaturidade. O mundo está perdido de verdade. O ponto é o quanto a gente enxerga os dramas humanos dentro do nosso dia a dia. Então a gente vê caos em tudo, não há nem um pingo de esperança. Porque quando nós fazemos uma mancada tão horrível, opa, eu estou de pé nova. Foi porque eu tive força, eu tive coragem de levantar, erguer a cabeça. Será? Ou foi a obra do acaso, como Ruth quer dizer? O livro de Ruth quer chamar a atenção para um ato de Deus. E aqui os irmãos reformados usam bem essa linguagem da soberania de Deus. Eu não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma constatação. Então o livro de Ruth vai mostrar um lado mais pacífico dessa ação silenciosa de Deus. Dentro desse período de Juízes, então você tem essa moabita, o ambiente é de amor. E aí o autor quer chamar atenção para quê? Chamando a atenção de que aquilo que o livro de Josué nega em parte, e eles não fazem algumas, mas outras não. E aquilo que o livro de Juízes não faz em nenhum momento, o livro de Ruth, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ele está mostrando que leis são cumpridas, como por exemplo, Ruth está lá e eles não têm comida. A lei, o Pentateuco, como nós acabamos de ver anteriormente, ele iria dizer que para o estrangeiro e para aquele que não tinha, se você plantasse o seu feijão, o seu milho lá e fosse lá na sua roça colher, você não tirava tudo. Aquelas que você esqueceu, não voltasse para buscar. Por quê? Porque isso serviria para o pobre, para aquele que não tinha, para aquele que não poderia ter condição. O estrangeiro que era de fora. Olha que coisa. O cara chega lá, o pedinte de esmola, tal. Aí o cara é um pingunço. Você diz, não vou dar meu dinheiro assim não, que você vai pegar para beber a pinga.
O ato de generosidade não vai perguntar por que é que eu estou dando. Ah, não vou dar porque for para comprar o pão. O ato de generosidade não vai perguntar para que aquilo vai ser feito. A hospitalidade, é claro que a gente tem que ter critérios para a hospitalidade. Hospitalidade, eu não sei quem eu vou pôr dentro de casa, mas o que é que eu posso fazer? Pagar uma hospedagem. O cara fica no hotel. Ah, tá passando por lá por um dia, fica lá. Bom, é princípios que nós podemos extrair para nossas vidas. É claro que eu tenho que pensar muito bem em quem eu vou pôr dentro de casa. Mas eu posso usar a hospitalidade, acolher o estrangeiro. De que forma? Eu posso pagar a hospedagem dele, a comida. Isso não é ser um tonto que está sendo bonzinho. Ninguém é bonzinho, não tem bonzinho. Como dizia minha avó, é um cascavelado. O ponto aqui, veja, o livro de Ruth ele vai valorizar o Pentateuco. Então você tem a lei do liverato. O cara casou com Beltrana. Aí ele morreu, tem que casar com o outro irmão, e assim sucessivamente. Para quê? Para que houvesse a sequência e aquela mulher não fosse para a prostituição, como o livro de Gênesis vai mostrar que o cidadão lá tem uma relação sexual com a nora, que era a mulher do seu filho. Mas olha que detalhe, aquilo era um ato do culto cananeu, o culto de prostituição. E aquela mulher, ela estava dentro desse ritual. Então, o livro ele vai valorizar a fidelidade e a aliança, a lei, ao Novo Testamento. Então, tem um livro ali, eu não vou poder mostrar, mas tudo bem, a Teologia do Antigo Testamento, publicado pela Edições Vida Nova, Walter, alguma coisa, não lembro o nome do autor. Mas olha só, nesse sentido, o que é que nós temos? Nós temos o cumprimento dessa Torá. E esse livro ele aborda uma palavra interessante que fala sobre o amor, que ela está vinculada à fidelidade, que é o amor de Deus ao pacto, o amor leal. É uma palavra específica que acontece muito no livro de Ruth, que é uma palavra chamada Hesed. Não importa a palavra aqui. O significado é esse amor leal, amor de Deus. E o livro quer mostrar que esse amor é personalizado, encarnado na pessoa. Então Boaz ele age com amor. A essa estrangeira faz isso. Então ele cumpre a lei, a Torá, os 5 primeiros livros. E o livro de Ruth é esse exemplo de amor, dessa relação de Deus com o seu povo. Ele dá essa atenção ao estrangeiro, ou seja, refletindo aquilo que está nesses 5 primeiros livros, e aquilo que a gente chama de maneira, a grosso modo aqui, da lei de Moisés. E ele inclui esse estrangeiro. E quem é uma moabita? Esse acolhimento, essa moabita vai aparecer lá em Mateus, dentro da genealogia do Filho de Deus. Saião mostra, fala como é que Deus constrói famílias quebradas, ou constrói uma obra de arte. Aqui eu estou fazendo um paralelo com suas palavras, com os cacos quebrados. Ruth vai aparecer nessa genealogia. Você tem Tamar,
que era uma cananeia, Raabe, que é cananeia, Batseba, nós não sabemos necessariamente a sua origem. Então, concluindo o livro de Ruth, ele vai mostrar mulheres que são protagonistas dessa história. São estrangeiras que vai fazer parte de uma história maior, que é cumprida de maneira plena em Cristo. Então, é um anúncio para o reino davídico, que passa por Davi, mas tem um Davi maior, que é Jesus. Ou seja, lembra que essa história está falando da monarquia, um reinado? Mas tem uma monarquia maior, que é o reino de Deus. Então você pega um livro como Apocalipse, por que o povo adora? Não adora César, eles são chamados a adorar ao ser maior. E nós podemos ser pegos facilmente como idolatrias, e nós podemos idolatrar um trabalho, nós podemos idolatrar a uma política. Eu vou dar um exemplo aqui e encerro. Se você pegar meu Facebook há 4 anos atrás, você vai ver as minhas tendências políticas. Depois de algum tempo a gente vai amadurecendo, vai estudando, Isso pode ser nossos ídolos. Nós facilmente podemos criar ídolos. Seja o nosso trabalho, seja a nossa formação, seja não importa, um filho, uma esposa, um esposo, alguém, nós criamos ídolos. O ponto é que Deus atua dentro de uma história maior e Ele é sempre o soberano, sempre o Deus existente. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Esses eram os pontos gerais do livro. Inscreva-se no canal se você considerar relevante lá no YouTube. Nós só vamos conseguir fazer lives a partir de um número equivalente ao que os algoritmos do YouTube entendem. E enquanto isso a gente vai ter que fazer pelo Instagram aqui. Deus abençoe. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo e pelo teu auxílio. Que tudo que falamos aqui possa fazer sentido, possa ser uma semente, possa ser um caminho para nós entendermos a tua palavra e nós sermos alguém que possa identificar os nossos demônios, os nossos lados obscuros da nossa mente, da nossa alma, das nossas inclinações pecaminosas, identificando com sua graça, podermos localizá-los e podermos sermos melhores. Não porque identificamos, mas porque a sua graça nos ajuda a ter caminhos melhores, seja seguindo os lados negativos ou os caminhos positivos pela sua redenção. Nos ajuda a ser transformado à imagem de Cristo. Por amor a Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha todos uma ótima noite. Se Deus assim permitir, a semana que vem nós entraremos na monarquia, livro de Samuel. E sempre nos videozinhos durante a semana nós trabalhamos uma ideia sintética geral e na segunda a gente tenta entrar em detalhes gerais também, sempre sintético, para que você possa olhar o texto e possa compreender, tirar aplicações para o seu dia a dia. Tenha todos uma ótima noite.